Não é fácil falar de Planet Laika dado os seus fios narrativos que se entrelaçam, cruzam, se tocam, afastam e que nos deixam perdidos. Acompanhar ao detalhe os acontecimentos propriamente ditos é difícil sem jogar o jogo repetidas vezes e criando mapas e diagramas para relacionar todos os personagens e como a crise do jogo os afeta. Planet Laika foi lançado em 1999 para a PlayStation 1, apenas no Japão, mas teve recentemente uma tradução feita por fãs para inglês que enfocou alguma luz na sua loucura. No jogo, fazemos parte de uma missão a Marte para investigar a emissão de uma energia chamada Evil Mind que afeta mentalmente quem entra em contacto com ela. Mas o contexto e a história do mundo do jogo contribuem grandemente para o seu surrealismo. Os humanos no jogo são cães antropomórficos, mas em vez de uma representação infantil e acolhedora, os modelos assemelham-se mais a alguém que colocou uma máscara de cão ao estilo Grinch. O festival grotesco do jogo começa desde o seu início. Marte teria sido habitado por seres indígenas que, após um conflito com os humanos da Terra, assumiram a sua aparência, as suas caras e desapareceram após o evento. Em seu lugar, podemos ver uma cara humana gigante esculpida na superfície do planeta. Ao chegar a Marte, a tripulação que nos acompanha começa a sentir de imediato o efeito de Evil Mind e começam as alucinações. Os nossos companheiros começam a delirar por entes queridos que já morreram até que começam a alucinar a sua presença. Por conveniência e falta de capacidade minha para fazer de outra forma em português, em alguns pontos refiro-me a Laika no feminino, ainda que a tradução para inglês se refira a ela em género neutro. E é importante sublinhar que este género neutro é relevante no contexto narrativo. O nome aparece-nos já como referência a Laika, a cadela enviada para o espaço durante a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, e a própria ambientação numa missão espacial introduzem elementos científicos. Mas as referências soviéticas não se ficam por aí. Tudo o que podemos ver escrito no espaço do jogo parece em cirílico. Falo no espaço especificamente porque em algumas sequências oníricas há também passagens em hebraico. Estas referências ajudam-nos a situar a intertextualidade da obra como também relacionada com algumas obras clássicas que cruzam ficção científica com explorações da consciência humana, como algumas obras de Tarkovsky e os livros que o originaram. O surrealismo adensa-se ao misturar com uma normalidade que deveria ser racional e que se torna tudo menos isso. O contraste entre esses elementos ajudam a que nos pareça tudo mais estranho. Na colónia que encontramos podemos observar decorações e design retrofuturistas, uma escolha também ela original, dado não se tratar de um estilo de representação futurística comum no fim dos anos 90. No fundo, tendo em conta tudo isto, o jogo assume o que se poderia chamar de um visual de série pulp de ficção científica nos anos 70. Acho que, dedicando tempo suficiente, seria possível de ser uma teia de relações relativamente fiável entre todos os personagens, os seus passados e histórias, as dinâmicas entre eles e como o Evil Mind os afeta. No entanto, não me interessa fazer uma análise dessa natureza, talvez por preguiça, mas também por achar que retira ao jogo aquilo que o faz mais interessante. Dentro das suas próprias premissas, o jogo é razoavelmente entendível se acompanharmos e decorarmos todos os desenlaces. E podendo estar enganado, parece-me que esses desenlaces não passam disso mesmo, acontecimentos narrativos que agregam à loucura e que sobretudo a contextualizam e nos dão algumas pistas. Por outro lado, todo o surrealismo em que necessitamos embarcar para admirar a obra é o que a torna especial. A tentação de analisar o jogo pela psicanálise é grande. O jogo utiliza vários elementos aqui que são familiares à corrente teórica. Sonhos, recalcamentos, desejos, por aí fora. No entanto, não parece que o jogo diga muita coisa propriamente dito, no sentido de produzir grandes significados através das histórias que decorrem dentro dele, como foi dito antes. Estes servem para retroalimentar toda a fantasia e para dar-nos algo a que nos agarrar. Mas o fascínio do jogo está nas suas representações abstratas e caóticas, tudo isso, não em esquematizar toda a sua narrativa de forma limpa para daí extrairmos alguma moral ou conclusão. O jogo alavanca uma carrada de ferramentas estéticas para fazer-nos sentir que estamos num sonho, ou num pesadelo, em que andamos em círculos, não sabemos já quem é quem, as caras são enevoadas e não as conseguimos reconhecer totalmente. Porque esse é, na verdade, quase todo o ciclo de jogabilidade de Planet Laika. Para além de nos deslocarmos para trás e para a frente pela colónia, falando com os habitantes e visitando alguns outros pontos exteriores, existe uma mecânica de alter egos de Laika, os quais podemos assumir para desempenhar várias funções. As mais relevantes seriam simplesmente para desbloquear mais narrativa, mas existem mais alguns elementos. Os alter egos podem participar em batalhas contra seres que encontramos apenas quando os assumimos. As batalhas assemelham-se a algo como um mini-jogo de Pong em que temos de refletir ataques dos seres para lhes causar
dano. O minijogo é interessante e mostra o quão pouco estamos sob controle durante o jogo. Não temos liberdade total para mover o objeto refletor com que nos defendemos. Este move-se a um ritmo inconstante no eixo vertical e para podermos interceptar os ataques dos inimigos, apenas podemos fazer ajustes horizontais, tentando calcular a trajetória para a intercepção. O foco do jogador neste cálculo quase o distrai de tudo o resto que acontece durante os encontros. Os inimigos são extensivamente caracterizados e adornados com formas abstratas no geral, mas também com faces. Não é muito claro contra o que estamos a lutar. Uma quimera indefinida, um elemento intrusivo que nos ameaça enquanto tentamos manter o controle da situação ao atingir os disparos. Os momentos de crise, tensão e conflito apenas existem enquanto encarnamos um dos alter egos. Momentos em que estamos mais perto de obter um game over é enquanto exploramos como um alter ego, embora também seja possível que ocorra enquanto exploramos como Laika. Fora isto, as nossas interações enquanto jogadores limitam-se a movimentarmos-nos pelos cenários falando com os personagens. E esse movimento, o andar em círculos a tentar entender o que se passa, falando compulsivamente com todos, cria essa aura de crise psicológica constante. Não é claro se estamos a caminhar em alguma direção, muito menos claro que direção poderia ser essa. Muitas vezes o jogo não é claro sobre onde nos devemos deslocar para continuar a história. Enquanto jogadores, agarramos-nos a metodicamente explorar todas as zonas até encontrarmos algo que nos faça avançar ou sair da situação em que estamos. A repetição dá-nos uma estrutura a que nos agarrar no meio do caos que vivemos. Desde o momento em que desembarcamos em Marte, os eventos estranhos começam e não param mais. Toda a nossa tripulação desaparece, mas sem grande alarido, perdem-se a caminho da colónia e vamos-os encontrando de vez em quando, sem que entendamos muito bem o que fazem enquanto não os vemos. A falta de reconhecimento pela estranheza da situação contribui à sua estranheza e para isso contribui também que o nosso avatar principal, Laika, seja uma protagonista muda. Enquanto jogador, sentimos a necessidade de chamar a atenção de alguém para o que acontece, como se os personagens mal se tivessem dado conta e a nossa ansiedade aumenta. Descobrimos que os seus alter egos se desenvolveram após eventos dramáticos da infância e vamos desvendando essa mesma infância. Após o seu pai biológico falecer, a mãe casa com outro homem que tem também um filho. Vladimir, o novo pai adotivo, tem uma relação abusiva com Laika e com a sua mãe, o que a leva a tirar a própria vida. Toda a estética do jogo, aliada aos temas sensíveis que aborda, torna tudo mais inquietante. O filho de Vladimir também é cúmplice nas agressões a Laika. Assim, os alter egos surgem após a perda da mãe e os outros eventos e têm uma conexão íntima com determinadas pessoas da vida de Laika. Yolanda com Tanya, a sua mãe, Ernest com Masha, uma irmã que Laika perde por causa da violência do pai, e finalmente Spacer, que surgiu como uma espécie de observador acima destes e segundo os outros a partir de um livro. Cada um destes encarna também um arquétipo de mal. Ernest, o poder e a ira simbolizados com a cor vermelha, Yolanda, a inveja e o desejo simbolizados com a cor verde e Spacer, o orgulho e o conhecimento simbolizados com a cor azul. Os alter egos não surgem enquanto uma espécie de culpa para a própria consciência, não existem para subjugar Laika, mas antes parecem capacitá-la. Cada um, com a sua especialização, ajudam Laika a progredir e a entender melhor os acontecimentos à sua volta. Reconhecem-se entre eles, dialogam, discutem e até planeiam. Nestes momentos apenas existem os alter egos e não nenhuma representação da Laika real. Todo o seu ser engloba os seus alter egos que se relacionam entre eles. Aqui também é interessante notar que Laika é apenas uma alcunha da personagem. O jogador pode definir o seu verdadeiro nome, cabendo-nos a nós definir essa nova identidade que nos distancia da submissão do pai abusivo, já que, além do nome que podemos definir, o jogo lhe acrescenta o sufixo 9 de filiação familiar. O nome que definimos é o apelido da família biológica de Laika. É importante também recordar que o jogo se desenrola na noite de Natal, ou que pelo menos tem inúmeras referências a esta, um evento hoje em dia tipicamente associado à família típica ocidental, mas que sobrepondo a todos os acontecimentos do jogo deixa transparecer alguns dos contornos mais macabros que lhe são subjacentes. Quanto mais não seja pelo simples contraste entre os dois conceitos, Natal e crise psicótica em Marte. Dadas as referências bíblicas que encontramos mais adiante, não seria surpreendente se tratasse aqui um paralelismo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo cristãos, encarnados nos alter egos relacionados com a Mãe, a Filha e um mais impessoal que observa acima destes. Por outro lado, mais realisticamente, estes parecem também alinhar com arquétipos junguianos que videojogos japoneses parecem apreciar tanto. Descobrimos que Spacer foi a força responsável por Laika seguir a carreira de astronauta, sendo que essa carreira a trouxe ao núcleo em Marte de todos os seus traumas e culpas, tendo que os enfrentar. Dissociamos assim outra dimensão a Planet Laika, depois da científica e da psíquica, a religiosa. O jogo não é subtil, há referências abertas ao dia de julgamento final e várias vezes falamos nos Cavaleiros do Apocalipse. Na reta final do jogo somos instruídos com a encontrar profecias que se revelam em hebraico.
Um dos grandes nós narrativos do jogo é a questão das faces, começando pelo facto de humanos terem faces de cães até ao facto de os marcianos se terem extinguido após assumirem faces humanas. Uma das histórias de um dos habitantes da colónia envolve Red e Cosmas, o primeiro o pai ou tutor do segundo, na qual Red manipula Cosmas para que este se submeta a operações cosméticas de mudança de cara para que se aproxime mais da cara humana, numa clínica especializada para o efeito, conectando-se aos temas de identidade e aparência e como estas se relacionam entre si. Não parece ser tanto uma questão de aparência visual, mas sim ao nível do que como os outros nos veem, ao nível do reconhecimento e de como apenas existimos a partir do momento em que outros nos reconhecem enquanto humanos. Cosmas é efetivamente visto como um corpo não merecedor de reconhecimento e que para que o seja é necessário mudá-lo, tal como os marcianos que desapareceram ao assumir uma aparência que não era a sua, materializando a sua ira na forma de Evil Mind que agora assombra o planeta e deixando uma face humana na sua superfície que pode ser vista desde o espaço. Uma cicatriz e lembrança que assombra os humanos na Terra. A maioria dos habitantes tem também alguma espécie de alter ego que é desencadeado de diferentes formas, alguns com personalidades alternativas e equiparadas, outras como sombras de desejos recalcados. Como se não bastasse tudo o que já foi dito até agora, desenvolve-se também uma quarta personalidade alternativa em Laika. Esta, no entanto, não parece surgir da mesma forma que as outras e também não se relaciona com estas da mesma forma. Phoenix é o surgimento na psique de Laika de um irmão gêmeo que teria sido perdido. Numa cena pós-créditos temos a revelação clichê de que os acontecimentos são apenas uma história que nos foi contada. A história realmente não parece ter acontecido, embora isso não fique claro. Um humano, também com face canídea, pergunta-nos se sabemos realmente quem somos e como poderíamos ter a certeza. Parece uma conclusão desnecessária, mas mostra que o jogo é consciente do que nos contou. Que as nossas consciências são ecossistemas complexos e estratificados e que realmente é difícil entendermos-nos a nós próprios e que nos mentimos. Não interessa muito a moral da história aqui, mas é claro que o jogo deu tudo para nos dar um vislumbre de todo esse caos interior que levamos e que nos faz humanos. O jogo aponta constantemente para o conceito de mal e bem absolutos, mas tendo em conta a nossa complexidade psicológica, dando a entender também que é difícil que exista algo como um bem ou um mal absoluto encarnado numa consciência humana. Somos bons e somos maus em simultâneo, contraditórios. A quantidade de conceitos abordados em Planet Laika é absurdo. Para um jogo que dura pouco mais de 10 horas podemos ver representados religião, mal absoluto, bem absoluto, ciência, sonhos, desejos, trauma, família, etc. O que mais impressiona em Planet Laika é que não se dedica a ser uma enciclopédia listando metodicamente cada definição de respectivas referências. Assim que começamos o jogo, este rebenta-nos nas mãos e somos nós, enquanto jogadores, que tentamos apanhar os fragmentos. Planet Laika faz-se valer de tudo o que se pode fazer num jogo. Não parece haver duas cutscenes com os mesmos enquadramentos de câmara, os cenários são pré-renderizados, mas o jogo não se fica pelo que vemos enquanto jogamos. Quando o jogo se desenrola por ele mesmo, este aborda também outras formas de nos mostrar o que nos quer mostrar. As cutscenes surreais entre o colorido com formas geométricas primitivas como que remetendo para um imaginário infantil e o grotesco das faces canídeas e narrativas perturbadoras, a música que vai do jazz clássico nos nossos momentos de exploração da colónia, tal filme noir, a peças experimentais, repetitivas e minimalistas e que sem serem ameaçadoras chegam a ser angustiantes, tendo em conta aquilo a que estamos a assistir.